principal tema que a gente tem em matéria de processo de falência é o quadro geral de credores. Por quê, bicho? O quadro geral de credores, ele vai implementar a ordem legal de pagamento. O quadro geral de credores, ele é um documento elaborado pelo administrador judicial e vai fazer uma tabela. Quais são os credores na sequência que eles têm que ser pagos? Os primeiros da lista são os primeiros a ser pagos, os mais de baixo vão ser os últimos. Tá? Isso, na essência, é o quadro geral de credores. Para você entender o quadro geral de credores, eu preciso que você saiba primeiro o seguinte: existem duas espécies de credores no processo de falência. Duas espécies de credores no processo de falência. Quais são elas? De um lado, credor da massa falida. Credor da massa falida. De outro lado, credor do falido. Ora, velho, se eu estou dizendo para você, que tem o credor da massa falida e tem o credor do falido, se eu estou dizendo isso para você, é porque você não pode confundir o falido com a massa falida. Tá? Se tem um credor que é credor da massa, se tem um credor que é credor do falido, uma coisa é você ser o falido, outra coisa é você ser a massa falida. Cara, para fazer essa diferença bem aqui para você, né? E para ajudar, inclusive, a todos vocês, quando a gente entrar no semestre, a partir da semana que vem, né? É semana que vem já, né? Quarta-feira da semana que vem, dia 2, a partir da semana que vem, você entrar, foi fazer Empresarial 3, começar a ler doutrina, cara, você não pode confundir o que é a massa falida com o que é o falido. Eu costumo fazer essa diferença da seguinte forma: comparativo, analogia. Qual é a analogia que eu faço? Se você quiser tomar nota, fala aí que eu vou dizendo devagar. Mas a analogia é a seguinte: a massa falida está para o falido no processo de falência, assim como o espólio está para o defunto no processo de inventário. Tá? Esse é o comparativo que você vai ter que fazer para você não confundir. Se é que já confundiu alguma vez na vida, nunca mais confundir a massa falida com o falido. Repetindo, a massa falida está para o falido no processo de falência, assim como o espólio está para o defunto no processo de inventário. Por que eu faço esse comparativo, pessoal? Cara, esse comparativo ele tem razão de ser pelo seguinte sentido: a gente tem uma vivência melhor com espólio. Afinal de contas, quem de nós já não teve um parente que faleceu? Né? Então, você conhece, já ouviu falar, né? Espólio, decúgio, seu inventário, etc. Então, o comparativo vale aqui. Então, pergunto para vocês, vai? Vamos dialogar agora nesse momento para ver se para fazer essa analogia fazer sentido. Se eu estou dizendo para você que a massa falida está para o falido no processo de falência, assim como o espólio está para o defunto no processo de inventário, eu estou dizendo o quê? Que a gente pode comparar a massa falida na falência com o espólio no inventário. Que a gente pode comparar o falido na falência com o defunto no inventário. Diferença do falido para o defunto: o falido ainda não faleceu. Tá? Mas, enfim, esse comparativo ele funciona bem. Se ele funciona bem, gostou, né, Luiz? Se ele funciona bem, eu pergunto para os senhores, para as senhoras e para as senhoritas, então, para a gente começar a dialogar aqui agora. Diz para mim, vai, algum de vocês aí, o que é o espólio? Explica para quem não lembra, para quem não manja. Não precisa ser em linguagem rebuscada, jurídica, não explica. Faz de conta que você está numa sala de prézinho, todo mundo 5, 6, 7 anos de idade. O que é o espólio? Explica aí. Alguém sabe dizer? Para a gente fazer dialogado? Ó, a Luísa colocou lá no chat. É o conjunto de bens do decujos. Massa, Luísa. Essa é uma concepção, eu diria, objetiva.
do espólio. O espólio ele tem uma noção objetiva, que é justamente esse patrimônio do defunto, que vai ser aglutinado dentro do processo de inventário para lá no final ser partilhado entre os herdeiros. Beleza, Luísa. Mas, cara, só existe essa concepção de espólio que a Luísa colocou. Alguém saberia informar alguma outra? Só existe essa concepção, a concepção objetiva. Vejam, nós temos também a concepção subjetiva do espólio. Por quê? O espólio ele é uma entidade que nasce, que surge quando o processo de inventário é aberto. E esse espólio ele vai tratar de tutelar os interesses em comum dos herdeiros e legatários, que são os interessados no processo de inventário. Se o herdeiro, se o legatário tem um interesse próprio, privado, pessoal, para discutir, ele que contrate o seu advogado e vá litigar lá no espólio. No espólio não, no inventário. Agora, o interesse em comum de todos, da boa administração patrimonial, da celeridade processual, isso tudo é interesse que precisa ser tutelado por quem? Pelo espólio representado pelo inventariante. Ok com isso, pessoal? Tranquilo? Se está tranquilo, eu tenho uma pergunta. Se está tranquilo, eu tenho uma pergunta. Só para ver se está tranquilo mesmo. Cara, quem é a fonte pagadora do inventário? O espólio ou o defunto? Quem é a fonte pagadora no inventário? Quem é que paga os interessados no processo de inventário? O espólio ou o defunto? Quem paga? Para ver se fez sentido isso para você. Quem paga? O espólio, Leônidas. Massa, show de bola. Beleza. Valeu, Sário, espólio. Show de bola. Cara, esse mesmo comparativo vale para a falência. Quem é a massa falida? A gente pode ter uma concepção objetiva, aproximada ao que a Luísa falou sobre espólio. É o conjunto de bens do empresário que foi declarado falido, que vai ser aglutinado para ser arrecadado no processo de falência e posteriormente ser vendido para pagar os credores. E a gente tem uma concepção subjetiva, onde o espólio vai ser, não, a massa falida vai ser aquela entidade que vai surgir com a decretação da falência, tá? Vai surgir com a decretação da falência, e ela vai, bicho, tutelar os interesses em comum dos credores, que são os interessados naquele processo. Se você é credor e você tem um interesse pessoal para litigar ali, você precisa, vamos dizer assim, contratar o seu advogado para litigar no processo. Porque só é da massa falida tomar de conta aqueles interesses mais em comum, relacionados aí à boa administração patrimonial, relacionados aí à celeridade processual e tudo mais, tá? Então, cara, eu quero que você perceba isso. Ou você é credor do falido, ou você é credor da massa. E, cara, é a massa falida quem é a fonte pagadora do processo de falência, tá? Para você ser credor da massa, como é que fica isso? Se você é credor da massa, é porque a origem do seu crédito é posterior à data da decretação da falência. E aqui, cara, vale até frisar, tá? Aqui vale até frisar. Eu estou falando, ó, origem. Eu não estou falando conhecimento. Eu estou falando origem, data do fato gerador, data da criação do crédito, origem. Se a origem do crédito já é posterior à falência, é porque o seu crédito surgiu perante a massa falida. Porque o detalhe da massa é com a falência, o falido sai de cena, o empresário declarado falido sai de cena, e em seu lugar aparece a massa falida. Então o crédito já surgiu perante a massa. Você vai ser titular de um crédito chamado extraconcursal. E esse crédito, cara, será inserido no processo mediante simples inscrição a ser feita pelo administrador judicial. Vale dizer, veja bem, vale dizer, eu não preciso fazer a habilitação desse crédito, eu não preciso comprovar perante a fonte pagadora que esse crédito existe, justamente porque ele já surgiu perante a fonte pagadora do processo. Diferente
e muito cuidado com isso, se a sua situação enquanto credor do falido. Por quê? Para ser credor do falido, a origem desse crédito ela deve ser posterior. Melhor, ela deve ser anterior à falência. A data do fato gerador deve ser anterior à falência. Ok com isso? Show de bola? Então, não interessa a data do vencimento. E, aliás, essa é uma pegadinha importante. Eu boto a origem do crédito antes da decretação da falência, boto o vencimento depois, para te perguntar se aquele crédito ele é concursal ou extraconcursal. Sempre a origem, galera. E como esse crédito surgiu perante o falido, e eu preciso comprovar a existência dele perante a massa falida, essa comprovação se dará como forma de condição para o seu ingresso através do procedimento de verificação e de habilitação de crédito.